Como sempre faço durante as reflexões do Evangelho dominical, hoje também eu gostaria de iniciar saudando algumas pessoas que sempre comentam e se manifestam tão carinhosa e fraternalmente as nossas reflexões do Evangelho. No entanto, não posso fazer isso hoje, me perdoem. Tenho que substituir essa saudação por uma nota de esclarecimento e, ao mesmo tempo, de protesto. O esclarecimento é de que eu não posso transmitir ao vivo, como faço agora, pelo canal Espiritualidade Revolucionária e pelo Instagram, através do canal Cartas Proféticas. Por quê? Porque o canal Cartas Proféticas foi punido pelo YouTube. Não é a primeira vez que o YouTube faz essa presepada contra mim, essa perseguição contra mim. Outras vezes, quando eu falei no sionismo, não falei no povo hebreu, não falei no povo judeu, falei no governo sionista de Israel e suas bombas, seus genocídios, as suas brutalidades e abusos contra o povo palestino. Lá vinha um bloqueio do YouTube com um avisozinho cínico e hipócrita, dizendo que este programa não seria monetizado, porque não é adequado aos patrocinadores e à comunidade. Sem explicar mais nada. Por que não é adequado? Por defendermos os oprimidos, por defendermos o povo palestino, por erguermos a bandeira dos direitos ao povo palestino terem um Estado independente, desenvolvido, o Estado deles, o Estado do povo palestino. Por isso não é adequado. Não é adequado porque os sionistas tomam conta de tudo e controlam, inclusive, a mídia e a internet. É por isso que é inadequado, mas eles me prejudicam financeiramente, impedindo a monetização do canal Cartas Proféticas. E não satisfeitos, eles avançaram agora na truculência, na violência. Quando eu digo eles, eu não sei quem são, porque eles não dizem o nome, mandam recados, mandam mensagens, bloqueiam, punem como se fossem autoridade judicial. E pior, punem com base na mentira, na fake news, punem com base na interpretação e na afronta às leis hermenêuticas. Pois eu fui punido de quinta a quarta-feira da semana que vem, sem poder usar o canal que me sustenta, o canal que me dá a oportunidade de me comunicar com o mundo. Eles me puniram usando mais de 2 vídeos, um deles de 2018, 6 anos depois, quando eu alertava as igrejas católicas e evangélicas quanto o que significaria Bolsonaro para o Brasil. E aí, para ilustrar, coisa que se faz em qualquer obra, seja falada, seja vídeo, seja escrita, se ilustra e se menciona os autores. Então, para ilustrar as orientações, para ilustrar exatamente aquilo pelo qual eu seria elogiado pelo YouTube, eles me puniram pelos vídeos atribuídos a mim como ofensas, como se eu fosse bolsonarista, como se eu fosse fascista, como se eu fosse nazista. Isto é inaceitável. Isto merece repúdio.
Isto merece a nossa ira, isso merece a nossa revolta, porque sermos cristãos e cristãs não é sermos cordeiros dos agressores dos direitos humanos. Então, infelizmente, eu não posso saudar vocês nominando, como sempre faço, porque eu tenho que ocupar esse tempo com esta nota e com esse protesto. E com um aviso. Eu escrevi 5 cartas bem fundamentadas, com um português absolutamente cuidadoso e bem elevado, correto. E eles me responderam com notas, usando pronomes pessoais errados, agora sim eu digo, inadequados a mim, que sou uma autoridade eclesiástica, para me ofender e para mentir. Mas eu aviso. Agora, esse é o meu primeiro ato de publicar o que vem fazendo contra mim. O segundo ato começará na segunda-feira com a judicialização, junto ao Ministério Público, desta agressão, desse abuso. Primeiro, denunciarei na polícia isso que fazem para afrontar a liberdade que eles dizem defender, para afrontar a democracia que eles dizem defender, para afrontar a ciência que eles dizem defender, para afrontar a saúde, porque isso me abalou profundamente, exatamente no instante em que eu vivo um ataque de dengue. Estive muito mal. Eu recebo esta notícia triste, me manifestei, pedi diálogo, pedi os nomes, pedi os contatos, passei os meus contatos para eles, e, por falta de respeito, não recebi nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma mensagem, nenhuma justificativa que fosse plausível, respeitosa, aceitável. Então, por isso, me perdoe, eu hoje faço a transmissão ao vivo da reflexão do Evangelho pelo canal Espiritualidade Revolucionária e também pelo Instagram. Depois que passar esta punição truculenta do YouTube, esta punição autoritária do YouTube, esta punição injusta do YouTube, na quarta-feira eu porei no ar, pelo canal Cartas Proféticas, a reflexão do Evangelho. Eles me negam a pôr, até porque bloquearam para o público o acesso ao canal, me prejudicando financeiramente. Isso também será alegado no processo judicial. O Evangelho para este domingo, 5 de maio de 2024, no sexto domingo da Páscoa, é o de São João, no capítulo 15, parte daquele Evangelho sobre o qual já meditamos no domingo passado, que é agora do versículo 9 ao versículo 17. Peço que vocês leiam aí, que vocês se juntem com outras pessoas, compartilhem a reflexão de vocês desse evangelho maravilhoso que, felizmente, suplanta, transcende e vai além das injustiças e das violências como as praticadas pelo YouTube contra mim e contra muitos cidadãos, como, por exemplo, contra o jornalista Breno Altman, exatamente por denunciar o sionismo. Leiam aí e logo após a vinheta retornaremos para refletirmos juntos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este evangelho, como eu disse na introdução, ele se inscreve no capítulo 15 de São João, que trata do tronco, dos ramos e dos frutos da videira. É uma só realidade. Jesus é o tronco que transporta a seiva, e nós nos referiremos
a ela daqui a pouco para os ramos e para os frutos, que são abundantes, doces e necessários. No domingo passado, nós nos referimos, com base naquele trecho do Evangelho, que Jesus pedia e anunciava que vós, os discípulos, os 11 que se reuniam com ele na Páscoa, ou melhor, aqui antes da Páscoa, mas que nós usamos no sexto domingo da Páscoa, e às vezes, inclusive, em outras oportunidades, em outras liturgias, no próprio domingo da Páscoa, para dizer que vós já estáis limpos pela palavra que vos ensinei. E a limpeza é essa desintoxicação da ideologia dominante que se expressava pela violência do Império Romano e pelo Templo de Jerusalém, na época, aliado da opressão, do massacre e da destruição das comunidades gentílicas e judaicas também da Palestina. Hoje, retornamos a esse evangelho, agora na sua segunda parte, para ler com vocês que Jesus se sentiu mandado pelo Pai. Ele recebeu o mandamento do Pai para amar. E o tema que, se nós pudéssemos transversar como principal, seria exatamente o amor de Deus acontecido, desenrolado e vivenciado radicalmente por Jesus. E ele diz, então, já no começo desse versículo 9, permanecei no meu amor. Lá no trecho anterior, sobre o qual refletimos no domingo passado, ele dizia, permanecei em mim. E nós interpretávamos, avisando que esta permanência em Jesus é a vinculação alimentada, constante, dinamizada, profunda com Jesus de Nazaré. Não com Jesus a imagem e semelhança do Império Romano. Não com Jesus a imagem e semelhança das sinagogas. Não com Jesus a imagem e semelhança do Ocidente. Não com Jesus fantasmagórico do apocalipsismo que vê o mundo destruído por uma catástrofe e ainda sorri, dizendo que não adianta nada fazer porque está chegando a hora da destruição. Não, não é esta a permanência. A permanência é no Jesus de Nazaré, no Jesus galileu, no Jesus palestino, no Jesus no meio do povo, no Jesus comprometido com o bem e salvação libertadora do povo com quem ele se reunia constantemente. Bem diferente do que se vê por aí, na grande maioria das igrejas. As igrejas têm se constituído numa perversão, numa distorção desse permanecer em Jesus palestino. Jesus palestino é exatamente o contraditório o que as igrejas querem. O que as igrejas querem é membresia. O que as igrejas querem são fiéis. O que as igrejas querem são dízimos. O que a igreja querem são ovelhas peludas que elas querem despelar, querem tosquiar para tirar o máximo que puderem, inclusive das gorduras das ovelhas. Aqui, Jesus pede agora que se permaneça no amor dele. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E como é que é o amor de Jesus, Senhor? Como é que é o amor de Jesus? São João, capítulo 13, um pouco à frente, se entende o que é esse amor de Jesus. João falando sobre o mistério do sacrifício de Jesus. Ele começa o capítulo 13 dizendo, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto é, sem se desviar, sem trair, sem subtrair a permanência no Pai, mas enfrentando
todos os percalços e perseguições, amando aos seus que estavam neste mundo violento e bárbaro. Nesse mundo dos que perseguem, como o YouTube faz comigo. Neste amor é que é preciso entender que vai até o fim, até a cruz, até que Jesus expire, o amor permanece com ele. E ele pede que esse amor seja o mesmo recebido pelos discípulos e discípulas dele, até mesmo após a sua morte, na sua Páscoa, como comemoramos agora no sexto domingo. Então, permanecer em Jesus não é louvar somente, louvar, dar dízimo, comparecer à missa, participar das filas da comunhão, ir aos cultos, bater palmas, pular, se dizer cheio do Espírito Santo e não virar para os lados para ver onde está Jesus hoje. Qual é a agenda da ação de Jesus hoje? Permanecer em Jesus é permanecer no seu amor e amar como ele ama. E há mais um sinal em João. O sinal é aquele lá no cenáculo, quando a tensão era tão grande que abatia desesperadoramente o ambiente, massacrando emocionalmente os seus discípulos. Jesus se levanta, deixa de falar, enche uma bacia de água, com uma toalha na cintura, lava os pés de cada um dos seus discípulos. Imaginem a cena. Aqui não é coisa televisionada. Aqui é coisa experimentada pelo amor de Jesus. E não sou eu que digo isso, o próprio Evangelho explica isso. Ele lava os pés de cada um e depois que lavou os pés de cada um, como um verdadeiro serviço escravo, de servo. Visto que esta era uma atribuição dos escravos na época para lavar os pés do seu senhor, mas na marra, sob chicotadas, sob disciplina pré-estabelecida. Aqui Jesus faz porque ele recebeu o amor do Pai, e esse amor inesgotável, e recebe a forma de escravo para lavar os pés dos seus discípulos, inclusive os de Judas. Aqui, lavar os pés dos discípulos é servir. Logo após, isso é claro. Quando Jesus se levanta, ele pergunta: entendestes o que eu vos fiz? Ora, se me chamais Senhor, e eu o sou, fazei vós o que eu fiz. Lavai os pés uns dos outros. Amar é servir, meus amigos e amigas. Amar é debruçar-se. Amar é curvar-se diante do outro. É transcender-se da sua dor. É transcender-se do seu massacre. É transcender o seu medo. Porque o ambiente era de medo, era de ameaças. Ir na direção do outro. Servir o outro. Não com tapinha nas costas somente, não com palavras somente, principalmente aquelas que todo mundo diz: Deus está contigo, isso vai passar. Deus está no controle, isso vai passar. Não, ficar ali no ambiente e segurar as pontas com as pessoas, servindo-as. Isto é permanecer no amor de Jesus. Agora me digam, a sociedade não precisa disso? O mundo não precisa disso? O YouTube entende isso? Se entendesse, não me perseguiria. Nesse momento, o planeta incendeia literalmente por um lado e por outro lado, como no Rio Grande do Sul, o planeta afunda debaixo d'água. A humanidade está precisando aprender a servir, mas não episodicamente, não topicamente, não somente caritativamente, faz e desaparece, mas amar para mudar esse estado de coisas. Amar servindo,
amar presente, amar ativamente, amar militantemente, amar conquistando e centrando atenção e prática sobre o que é principal. O mundo não precisa disso. Precisa. Claro que o YouTube prefere perseguir do que dar vazão a vozes como essa. O segundo ponto desse evangelho maravilhoso, que merece destaque, é o do versículo 11. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Ora, no ambiente do amor, o amor ágape, o amor serviço, o amor entrega, há exatamente a germinação da alegria. Não uma alegria carnavalesca de 2, 3 dias, mas para sempre. Não é a alegria do fazer amor, que dura segundos, mas para sempre. Não é a alegria de uma festa de aniversário de poucas horas, depois todo mundo vai, feliz aniversário, e se afasta do aniversariante. Mas uma alegria que retumba profundamente no recôndito do ser humano, porque servir produz alegria. Uma alegria interminável, uma alegria que transborda, uma alegria que se esboça no sorriso, no abraço, no estender as mãos, e no dizer, quando se passa mal, dizer, eu me sinto mal, eu preciso receber o teu amor, a tua solidariedade, o teu serviço, e dizer isso com alegria, sem afundar na dor, que vem ao contrário do amor e ao contrário. Jesus veio trazer alegria para o mundo. É bom lembrar que esta palavra não é igreja, aqui não se fala em igreja, se fala no reino, na vida eterna que é aqui e agora, vida abundante. Esta parábola do capítulo 15, eu me enganei agora, pouco atrás, por isso que eu gosto de fazer vídeos gravados, eu disse que a questão da vida abundante e tal está mais adiante. Não, não. Está no capítulo 10, está mais atrás, aqui no capítulo 15. Esta alegria é nutrida pela ressurreição de Jesus. Interessante, todos os episódios da ressurreição de Jesus, relatados pelos evangelhos, não se referem à tristeza. Embora a desilusão, os caminhantes de Emaús, como mostra Lucas, lá Jesus se faz presente na partilha do pão, momento de alegria, momento de sorrimento. Lá em Marcos, quando Jesus diz por todo mundo, a alegria para enviar para dentro do mundo um encontro exatamente na Galileia. E assim é em Mateus, assim é em João, encontro com as mulheres no meio do medo, das ameaças, do terror, da crucificação que ainda jazia. A alegria da ressurreição rapidamente toma conta de todos e de todas. Este é o amor de Jesus. Isso também é expressão do amor de Deus. A tristeza, o embotamento da alma se dão na ausência da alegria da paz, na ausência do amor que Jesus veio cumprir como mandamento do Pai. E, finalmente, sobre o mandamento dele, no versículo 12, este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Notem que Jesus aqui não os chama de servos, não os chama de escravos, porque em algumas traduções dizem até que eram empregados. Jesus os chama de amigos. E os amigos convivem uns com os outros. Amigo de verdade
se faz presente. A palavra filon, que está aí no grego, é o amor presente, é o amor ativo. Hoje é mais fácil nós fazermos presentes do que nos tempos de Jesus. E nos manifestarmos diante do outro, transcendendo, inclusive, os nossos limites. O amor de Jesus transforma as relações em amizade profunda. Uma amizade que vai se transformar em comunhão. Então, aqui não se trata de igreja realerto, mas se trata da comunidade que se prepara, que se organiza para viver o reino aqui e agora. Agora, amando, exemplificando, laboratoriando entre os próprios discípulos e discípulos. Isso significa que os discípulos e as discípulas de Jesus precisam se amar. Não só para servirem de exemplos, mas porque os discípulos e discípulas são seres humanos. E o ser humano precisa amar e ser amado. Como é bom quando a gente ama. Como é bom e maravilhoso quando a gente é amado. Quando há palavras, quando há gestos, quando há solidariedade na hora difícil, quando o outro aparece na hora inesperada e nos apoia. Isso é o amor que Jesus pediu. E Jesus pediu muito mais do que isso, porque nós somos carentes de amor. Como dizia Levinas, amar o outro é nos transcendermos a nós mesmos. E quando conseguimos nos transcender a nós mesmos, somos capazes de sair do mundo pequeno que montamos em torno de nós e dentro de nós, para migrarmos, para viajarmos, para nos movimentarmos a mundos sem medida, os mundos dos outros. Amemo-nos como Jesus amou aos seus discípulos. E sigamos o exemplo dele, que disse, no versículo 15, já aqui na mesma ideia do amor que faz amizade, já não nos chamamos servos, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. A experiência do amor e da amizade não é experiência de escravos, não é experiência de senhores, mas de iguais, irmãos que são capazes de amar. E quem ama como Jesus amou, ao ponto de dar a sua vida. E notem bem, o paradigma, o modelo, o exemplo aqui é Jesus. Não podemos amar simplesmente porque amamos. Nós não temos capacidade de dizer, olha, eu amo porque tu está aqui no meu coração, até porque o coração é apenas um órgão corporal. Mas à medida que Jesus amou, ele é o exemplo. Temos que nos medir sempre por ele. A régua do nosso amor é Jesus. A medição do nosso amor é Jesus. E a medida é amor tanto que deu a sua vida por todos. Esta é a régua. Esta é a medida. Este é o chamamento. Acredito que as dificuldades desses senhores ocultos, senhoras ocultas e anônimos do YouTube é porque eles não têm este paradigma que os mova. Eles têm somente os negócios. Eles só enxergam unilateralmente, sem capacidade de perceber para os lados, para o antes, para o depois, para o agora. Então, nós somos chamados a amar e amar intensamente. Não porque isso seja um mandamento brutal e frio, como eram os mandamentos vivenciados pelos judeus na época de Jesus, e antes de Jesus, e depois de Jesus também. Como, por exemplo, agora os sionistas. Mas um amor graça, um amor novo, um amor radical, um amor revolucionário. O amor ágape, que é o avanço muito além de dois amores anteriores,
O amor eros, que é a satisfação minha, enquanto o outro me complementa. O amor filon, que é o amor do amigo presente, que só é amigo se toda hora está presente. Esse amor aqui é parte de Jesus, me move, me movimenta e me joga, me projeta, me atira radicalmente no outro, no mundo do outro, para que eu me some ao outro. Mas notem bem esse amor aqui, que é o mandamento de Jesus, não tem o teor do julgamento. Não é para julgar. É para amar, levantar os braços, estender as mãos e erguer os nossos amigos. E mesmo que não precise disso, mesmo na alegria, como vimos, amar sim. Que seja assim contigo, meu irmão e minha irmã. Reafirmo que o mundo precisa deste amor. Precisa fortemente desta radicalidade. Urgentemente desta radicalidade. Nós nos encontramos frente a um hecatombe agora. O planeta está ameaçado e antes de sucumbirem os donos que se acham donos dos outros e da verdade e do planeta, sucumbirão milhões de pessoas pobres que precisam do amor como seres. Ao conversarmos uns com os outros em nossos próprios grupos e familiares, nós percebemos o quanto nós precisamos desse amor. Mas o amor à luz do amor de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, tu também precisas. Eu preciso. Eu busco esse amor. Me alimento nesse amor. E ocorra, não segundo o meu exemplo, que é pobre, carente, mas segundo o exemplo de Jesus. Olha para o Jesus da Palestina. Olha para o Jesus Galileu. Olha para o Jesus Nazareno. E ama como Jesus ama. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peço desculpas por não poder atender os comentários do Superchat agora, tanto no canal Espiritualidade Revolucionária quanto no Instagram, até porque no Instagram é a primeira vez que faço um programa ao vivo, mas se sintam cumprimentados. Comentem entre vocês, falem, busquem o que Jesus tem a oferecer. Não para nos tornar conservadores, essa coisa catinguenta, essa coisa mal cheirosa, essa coisa que julga o mundo como pior, mas como quem é alegre, como quem é amoroso, como quem é solidário, como quem é fraterno.